Felinhos, bem-vindos ao Motosprint TV, vossa casa, outro endereço, se você não conhecia, Avenida Roberto Maria 2070. E daqui a pouco ao lado você vai dar 2 passos e também vai chegar na Motosprint. Mas é o seguinte, nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês o porquê que é interessante esse tipo de equipamento de proteção, essa jaqueta, não a Tornado 4, mas todas que têm essas características, porque em Campos do Jordão eu tive uma experiência que me salvou e Garmisch de novo, e ali foi algo realmente que eu precisava desse tipo de jaqueta. Por que eu falo isso? Eu faço os reviews, a gente fala com muita gente, o cara chega na loja, olha a jaqueta, e dependendo do rolê que ele vai fazer, não faz sentido. Principalmente se você tá Brasil, que não tem aquela pegada de clima europeu, que aí o negócio derrete mesmo, é gelinho, varrer e tal. A gente tem uma geladinha aí só para falar que, nossa, né? Vai lá na grama e fala, caramba. E é isso aí. Só que nesse clima, você já vai precisar dessa jaqueta. Então, se você vai descer, dependendo do período do ano, para o Paraná, Rio Grande do Sul, vai para Gramado, você vai precisar de um equipamento desse. Campos do Jordão, quando foi a R1300GS que eu fiz o teste, neblina, chuva, frio, cinzinha, cara, você precisa estar com esse equipamento. E agora, a última, na Alemanha, que eu fui para Garmisch, que estava 8 graus, só que estava frio, chuva e vento. E os 8 graus fica uma sensação um pouco mais agressiva. E aí eu voltei e falei, nossa, agora fez sentido. Porque eu conheço do produto, eu te explico ele detalhado, mas a terceira vez que eu uso numa condição mais agressiva. E é aí que é o ponto. Então, por exemplo, se você vai desbravar o mundo, você está com a sua moto e está meio contado de espaço, é muito importante que você pense numa jaqueta com essas características e uma calça que faça o complemento com essas características. Porque você vai poupar espaço na sua mala e você vai conseguir usar um equipamento 3 em 1 de verdade. Por quê, filhinhos? Vamos lá. O que eu fiz? Tinha que despachar a mala, mais roupa, mais não sei o que e tal, 23 quilos, rolê, capacetinho. É a segunda vez também que eu faço isso, porque na Espanha eu tive que levar 2 macacão. É chato. E agora de novo. Então é trabalhoso. Você pega trem, metrô, aí tem que ficar olhando a mala, trava, tal, leva 15 contas, fica andando a pé lá, puxando as malas. Então assim, você vai precisar. Beleza? Beleza. Eu cheguei lá, fiz um plano, falei, vou levar uma segunda pele de verão e vou levar uma segunda pele de inverno para usar por baixo dessa jaqueta aqui e da calça. E também camiseta, enfim. Só que quando eu cheguei lá, chega uma hora que você sai chovendo e frio e de repente abriu 25 graus, sol com céu azul. Porque você estava em redor de montanhas, então assim, por mais que tá alto lá, às vezes fica meio que vale a parada. E aí você vai ter o que a gente brinca em São Paulo, 4 estações no mesmo dia. Bom, muito bem. Eu tava com a Clover, tô usando a Tornado 4 aqui, que tem um review dela completo no canal. E agora você vai entender. Bom, essa parte aqui você vai usar como uma proteção, como qualquer jaqueta de cordura que você compra. Ela é hipstop, no caso dessa, então é uma trama mais fechada, mais resistente, usa inclusive nas roupas do exército. É uma proteção level 2, tanto no ombro quanto no antebraço, então melhor absorção de impacto e tal. Só que se você analisar, ela tem essas partes aqui, ó. Aqui em cima um mesh 3D que faz um ar espiral e aqui passagem mesmo. Então se você usar protetor de coluna, para que ela não vire um balão e consiga fazer um fluxo bacana e você fique confortável. E aí é o ponto. Por quê? Eu peguei essa jaqueta, no caso a Clover que estava no vídeo lá, e eu falei, putz, eu vou me ferrar com isso aqui, porque é aberto, então, cara, vai fazer uma friaca forte aí, né? Claro, tem outros modelos que são mais fechados e acaba sendo também mais interessante, de repente, na situação que você vai pegar muito frio e chuva, mas eu tava numa data do ano que é meio que verão europeu, só que o verão europeu não é o nosso verão. Não sei se você pegou a ideia. Então, eu fiquei preocupado de ter essa ventilação porque eu ia passar frio, só que essa ventilação não fez eu passar frio e foi importante na hora que estava calor. Por quê? Dentro dela, aí sim, que é o que segura a onda, eu tenho a parte impermeável. E a parte impermeável, ela não deixa passar água. Se ela não deixa passar água, ela também não passa vento. Se ela não passa vento, ela também serve, entre aspas, como um isolante térmico. Só que é um isolante térmico que é o seguinte, você tem uma parte de proteção para quando ficar uma chuva muito forte, só que ele acaba sendo um pouco fino. Então, numa situação que você não está tão frio, vai funcionar muito bem e você não precisa nem da parte térmica. Isso aqui já vai ser suficiente para segurar, para esquentar, e se você tiver com uma camiseta por baixo, vai ficar legal pra caramba, ou mesmo a segunda pele.
Estamos falando de uma situação, para ficar mais fácil, 20 a 15 graus. 20 a 15 graus, a parte de impermeável acaba ajudando a você ficar um pouco mais quentinho. Passou dos 20 graus, essa jaqueta vai ficar confortável, porque daí você tá com essas ventilações. Quando você baixa disso, que aí no caso eu vou chegar a 8 que eu tava lá, a parte térmica é fundamental. Porque na verdade, chicos, eu não sei se vocês sabem, mas isso aqui não é que vai esquentar você. Isso aqui vai fazer com que a temperatura corporal se mantenha. E esse é o ponto. Essa parte aqui vai lembrar um pouco o casaco que você compra na loja. Pô, vai na Faria Lima, tem um monte nesse estilinho assim, ó. North Face, Calvin Klein, o Habit, enfim, todos os modelos agora tem essa pegada aqui que lembra um casaco. E é ele mesmo, porque você vai ter esse sensação de quente com essa camada aqui. E aí que foi o lance. Eu coloquei uma segunda pele de inverno e uma jaqueta dessa e segurou o rolê inteiro que eu tive que fazer lá. E aí, conforme ia ficando mais quente, opa, tira essa parte aqui, fiquei só com o impermeável e a jaqueta. Ficou mais quente, opa, tira a parte do impermeável e fica só com a jaqueta. E a segunda pele rolando. E por que eu optei pela segunda pele, tá? Porque ao mesmo tempo que você tem uma proteção UV também, quando você para e tira tudo, se você transpirar muito, ela seca mais rápido e você consegue ter um melhor controle térmico também, tanto se for verão quanto se for inverno. Então, o lance dessa jaqueta aqui, filhos, que às vezes vocês não percebem, e principalmente quando eu peguei a Clover também, que eu posso usar ela em out, e isso é uma coisa que eu achei fantástico, é que eu não preciso comprar uma capa de chuva, dependendo da situação. Com essa jaqueta eu resolvo tudo. Por exemplo, da Clover, eu tiro essa parte aqui, ponho a jaqueta e jogo por cima. Então a jaqueta não molha, porque tem esse lance também. A jaqueta molha e aí ela gela. E ela gela e ela te esfria um pouco. Então você fica com uma sensação de mais frio. Então você joga a capa de chuva por cima, a jaqueta tá aqui bonitinha, não molha. E aí você consegue ter uma capa de chuva dentro da própria jaqueta, o que elimina também o fato de você ter que levar mais uma capa de chuva. Então o lance, filhinhos, é que com esse vídeo explicar se você vai desafiar um clima europeu, uma situação que você não sabe, ou mesmo aqui, você vai para Porto Alegre e volta, vai para o Ceará, volta e tal, essa é uma jaqueta que você tem que pensar, porque quando você tira a parte impermeável, a parte térmica, ela fica verão, porque essas partes ventilam e vai muito bem, e se você encarar um frio, você vai ter as duas partes que precisa para você ficar ainda mais confortável e não passar o frio. Pasme você, eu olhei igual e falei, cara, vai ficar frio. Peguei até um fleecezinho da North Face, levei e tal, não precisou. Eu fiquei com a segunda pele e com essa. É óbvio que você pode levar, só que assim, como a gente compra sempre no nosso tamanho e justo para que as proteções não fiquem sambando, e se você comprar pensando em usar um casaco por dentro, ou mesmo essa situação, quando você tirar e ficar só com a jaqueta de verão, vai ficar gigantesca, então eu quero te tranquilizar que aqui, em 8 graus, chovendo, com vento, na Alemanha, segurou. Então é isso aí. Então o vídeo hoje é dizer que se você é um cara que explora e gosta de viajar muito e vai pegar várias situações, opte por uma jaqueta 3 em 1, que ela tenha a cordura para te proteger, para ter a resistência e as proteções necessárias, que ela tenha uma parte impermeável dentro dela e a parte térmica. Vai te ajudar muito e você consegue brincar e mixar. Em alguns momentos dá até para... Tem modelos de jaqueta que a gente tem aqui que você consegue usar a parte térmica e a parte impermeável e guardar a cordura também para quando você chega num lugar, exemplo, pô, tava molhado aqui ficou molhado, você precisa botar para secar. Então lá no quarto tinha um negócio aqui na parede do banheiro que é de secar roupa. Coloquei a jaqueta ali, deixei secando e ao mesmo tempo eu tô com outra jaqueta, ó. Aqui é uma jaqueta que eu tô no rolê, porque essa parte não molhou. E aí, de repente, você tá casual para poder comer alguma coisa tal e não ficar sempre armado e montado. Então, bem interessante, é importante essa experiência, porque esse tipo de viagem eu não costumo fazer muito, e muitas informações eu pego até com um cliente que às vezes bate um papo. Só que agora que eu tô tendo essa oportunidade e tive a experiência na pele, eu achei bem legal trazer essa informação para vocês. Beleza, filhinhos? Estamos together, Motospeed Vossa Casa. Não esquece de usar o cupom Durval Careca, ao total e aguardo o próximo.